Arrebatamento. Faz 2000 anos que você foi enganado. Vamos fazer uma breve reflexão a respeito da escatologia preterista. Olha só, meus queridos. Quando os líderes evangélicos dizem que terá o fim do mundo, eles estão contradizendo a palavra do Criador. Eles não têm entendimento que essa tal segunda vinda de Jesus era uma justiça, ou seja, um juízo de Deus para o povo judeu daquela geração. E isso já se cumpriu. E está muito bem relatado e escrito, pois não há em nenhum livro da Bíblia dizendo que Jesus virá buscar a sua igreja em arrebatamento coletivo ou secreto. Por quê? Pois não é o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz assim. Vamos começar céus e terra. Bem, a terra não será destruída. Primeiro ponto. Gerações eternas. Em Eclesiastes tem essa confirmação. Eclesiastes, capítulo 1, verso 4. Uma geração vai e outra geração vem. Mas a terra será destruída? É isso? Não. Mas a terra permanece para sempre. Quanto tempo significa para sempre? Você pode me dizer? A palavra sempre é um pedaço de tempo? Não. Sempre é sempre. Isaías 45, verso 18. Porque assim diz o Senhor, quem tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 45, verso 18. Eclesiastes capítulo 3, verso 14 diz: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. Então, meus queridos, o futurismo não tem lealdade com as Escrituras. Olha só, meu querido, um texto bem conhecido em João capítulo 21, verso 22. Jesus conversando com Pedro aqui. Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Então Jesus estava falando de João com Pedro. Era para ele ficar vivo até a sua volta. E logo João foi para a ilha de Patmos, onde ele escreveu o Apocalipse para as 7 igrejas da Ásia. Qual o destinatário? 7 igrejas da Ásia Menor. Apocalipse 1, 19 e 20. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Então, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. As 7 igrejas da Ásia. Então, são as 7 igrejas da Ásia que existiu, né, naquela geração. Hoje não existe mais. Não foi escrito para as igrejas do Brasil no século XXI. Foi para as 7 igrejas da Ásia Menor. Então, será que João ele está vivo depois de passados todas essas gerações? Será que está vivo até hoje? Para concluir o ensino futurista? Por quê? Porque a maioria dos discípulos já havia morrido nesta época. Pedro foi morto, mas o único que estava vivo foi realmente João. Até o apóstolo Paulo
que pensou que estaria vivo, foi morto antes do acontecimento, da parousa de Jesus. Mateus capítulo 16, verso 28, olha aí. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Olha só, meus queridos, o futurismo diz, através das suas escatologias futuristas, né, que Jesus mentiu. Jesus não mentiu. A tradição, sim, ela mente e mente muito. Disse Jesus, em verdade vos digo, alguns do que aqui estão comigo, né? Jesus está conversando, né? Que aqui estão, de modo nenhum provarão a morte até que ele venha. É difícil entender que eles estão vivos até hoje? Difícil mesmo? Jesus não é homem para que minta. Claro que esses homens não estão vivos até os dias de hoje, né? Por quê? Porque essa profecia foi lançada para aquela geração dos discípulos. Mateus capítulo 10, verso 23. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, olha só, meu querido, aqui o território aqui é Jerusalém, Israel. Fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que o Filho do Homem venha. Imagine, meus queridos, esses discípulos que receberam essa palavra do próprio Messias percorrendo as cidades até o dia de hoje. 2000 anos percorrendo uma cidade. Olha só que covardia que é o sistema religioso, meu querido. Olha só como eles são incoerentes. Eles não respeitam as Escrituras. Eles desvalidam a palavra do próprio Messias. Como assim? Será que os discípulos de Jesus ainda estão percorrendo as cidades de Israel até hoje, na geração do século 21? É muito, né, meus queridos? É muita injustiça desse ensino futurista. É muita covardia. Outra coisa, o Filho do Homem era uma referência a Jesus de Nazaré. Hoje, ele é o Cristo ressuscitado, ou seja, ele é o Espírito. Ele voltou a ser aquilo que era antes da fundação do mundo, o Espírito, o próprio Deus. Lucas capítulo 21, verso 20 ao 22. Quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, olha aqui, geograficamente falando, Jerusalém, né? Meu querido, toda a escritura aqui você não ouve outro nome de outra cidade, de outra nação, a não ser Jerusalém, a não ser Israel, a não ser Jerusalém, a não ser Judéia, a não ser Samaria, sempre ligado ao contexto judaico. Não menciona outra nação aqui que viria juízo sobre elas, mas sim Jerusalém, a cidade, a Babilônia. Então, os que estiverem na Judéia, fuja para o monte, para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. E os que nos campos, não entrem nela. Ou seja, não entrem na cidade. Por quê? Porque dias de vingança são estes. Estes quais? Os dias dos discípulos. Para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. E isso foi advertência para os discípulos daquela geração. Então, que vingança teria Jesus aos gentios que na época não faziam parte da comunidade de Israel e eram sem Deus no mundo? Qual o juízo para eles? Então, são tantas evidências escritas na consumação que é impossível não acreditar nas palavras do próprio Jesus. Veja, meus queridos, que sempre fala de Israel. Não vi ainda uma passagem sequer que fale de outros países, e muito menos do Brasil. Nesse mesmo período da Grande Tribulação, foi destruído o Templo de Jerusalém, o maior ícone
que sustentava a lei antiga. Sem falar nas 7 igrejas da Ásia que seriam julgadas, que fala em Apocalipse que seriam julgadas, e elas foram julgadas. Então, atualmente, todas as ruínas dessas antigas cidades encontram-se na Turquia. São apenas partes. Já não existe mais essas cidades, são apenas ruínas. No Apocalipse, Jesus instrui o apóstolo João da seguinte forma. Vou aqui reforçar. Apocalipse, capítulo 1, verso 11. O que vês, João? Escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardos, a Filadélfia e a Laodiceia. Esse era o destino da carta apocalíptica. Hoje, em 2021, muito mal tem ruínas dessas igrejas e nem o templo existe mais. Ele disse que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Mas você vê que a idolatria é tanto, meus queridos, que eles acharam um pedaço do muro lá e até hoje estão lá. Até hoje eles não entenderam as palavras do Messias. E sofrem. Todos sofrem por seguirem uma tradição. Então a pergunta que eu faço é: será que o Messias errou nas suas palavras? Ele fala também de todos aqueles que o transpassaram. Todos aqueles que o transpassaram viriam. Olha só o que diz sobre a palavra transpassar. Salmos 22, verso 16. Uma multidão de cães me cercou, um bando de malfeitores me envolveu. Transpassaram minhas mãos e meus pés. Transpassaram minhas mãos e meus pés. Qual geração fez isso? 17. Todos os meus ossos podem ser contados. Os meus inimigos me olham e gostam do que veem. Verso 18. Eles repartem entre si as minhas roupas e fazem sorteio da minha túnica. Essa profecia se cumpriu. Depois eu vou fixar aqui no vídeo essa referência que fala sobre os soldados fazendo a repartição, fazendo a divisão ali das vestes de Jesus. Olha só, Zacarias capítulo 12, verso 10. Mas derramarei sobre toda a família de Davi, Israel, e sobre todos os habitantes de Jerusalém, israelitas, um espírito de ação de graças e de oração. Eis que eles olharão para a minha pessoa, aquele a quem eles mesmos transpassaram, e plantearão e se lamentarão por ele como quem chora a perda de um filho único. E verterão lágrimas de enorme amargura por ele, como quem chora a morte do primogênito. Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos aqui é o Israel, da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. E não para por aqui. Até o sumo sacerdote Caifás e todo o sinédrio viria com seus próprios olhos o Filho do Homem vir com as nuvens. Mateus capítulo 26, verso 64. Disse-lhe Jesus, não é eu estou lendo aqui. Disse-lhe Jesus, tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis. Vereis aqui não é só o sumo sacerdote, é todo o sinédrio com ele. Que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Por quê? Esse vir sobre as nuvens não é literal, que eles iriam ver Jesus, um bonequinho descendo nas nuvens, essa nuvem que traz chuva. Não. É uma linguagem figurada que quer dizer trazer juízo sobre um povo, sobre uma nação, sobre um reino. Isso aconteceu lá em Isaías.
Profecia que ele lançou contra o Egito, que o Senhor vinha cavalgando uma nuvem. É claro que ninguém viu Deus cavalgando uma nuvem. Quer dizer que ele traria juízo rápido contra o Egito. Então, deixo uma pergunta aqui. Será que estes, Caifás e o Sinédrio, estão vivos até o dia de hoje para verem essa vinda do Senhor sobre as nuvens no século XXI? Claro que não, né, meus queridos? Então, é uma grande desonestidade do sistema religioso e a escatologia futurista acerca dos escritos. É uma grande insanidade da parte dos futuristas para com os escritos. Mateus capítulo 24, verso 34. Tem na tradução de hoje, eu vou postar aqui também, aqui no vídeo, na linguagem de hoje, esse verso aqui, capítulo de 24 de Mateus, verso 34. Com toda a certeza eu vos afirmo, palavras do Messias, com toda a certeza eu vos afirmo que não passará esta geração. Qual geração? A geração da época. Até que todos esses eventos se realizem. Então, quais eram os eventos que iriam realizar nesta geração? É só você ler Mateus 24, verso 1 até o 34. Você vai ver quais os sinais que iriam acontecer naquela geração. Aí não pode futurar, né, meu querido? Se Jesus falou que não passaria aquela geração, sei que todos os sinais que ele relatou no texto que antecede o verso 34, fica difícil para o futurista responder isso aí. A tradição cega, ao ponto de nós acreditarmos tanto tempo nesse ensino tortuoso. Mas aí a verdade está aparecendo aí, meus queridos. O que você vai fazer com essa verdade? Vai jogar fora? Céus e terra. Há uma linguagem de figura aqui, viu, meus queridos? Há uma linguagem de figura aqui. Eu vou mostrar essa linguagem de figura em Isaías, capítulo 1, verso 2. Olha só o que diz. Ouçam, ó céus, preste atenção, ó terra. Assim diz o Senhor. Os filhos que criei e dos quais cuidei se rebelaram contra mim. Ouve, céus, escutem terra. É claro que está falando de um povo. É claro que está falando de uma geração. Está falando de pessoas. Está falando de alianças. Está falando de uma dispensação. Está falando da lei antiga. Mateus capítulo 24, verso 35. O céu e a terra passarão. E passou. A antiga dispensação passou. E vindo a nova dispensação. Mas as minhas palavras jamais passarão. Então vai passar aquela dispensação antiga. Vai passar céus e terra e virá novos céus, nova terra. Que é uma nova dispensação, uma nova aliança, um novo pacto. O pacto do Espírito. Mateus 24, verso 21. Porquanto haverá nessa época grande tribulação. Isso está dentro do texto ali que nós lemos, Mateus capítulo 24, que antecede o versículo que eu li. Não passará esta geração até que todos esses sinais aconteçam. E um dos sinais era a grande tribulação. Porquanto haverá nesta época, olha só, Jesus falando o que vai acontecer naquela época, Nesta época, grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora. Nunca mais haverá. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, haverá grande tribulação nesta época, nesta geração, neste tempo, como nunca houve e nunca mais haverá outra. Então, meu querido, põe atenção nisso aí, ó. Nunca mais haverá outra. E o sistema religioso, uns diz que é pós-tribulacionista, outro diz que é tribulacionista, outro diz que vão ser arrebatados antes de acontecer a tribulação. É por aí, meu querido. Para você ver, o estudo futurista, eles negam a veracidade
das Escrituras. Eles negam as verdades bíblicas. Outro ponto também, meus queridos, é do evangelho ser pregado a toda a humanidade. Olha aqui, Jesus fala em pregar o evangelho. Está lá em Mateus capítulo 24, verso 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Então, o fim do quê? O fim daquela geração. O fim daquele mundo, aion. O fim daquela dispensação. Porém, o apóstolo Paulo, ele confirma que o evangelho já tinha sido pregado para todos. Veja só, Colossenses capítulo 1, verso 23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado, está no passado já, tá? Foi pregado, não será, foi pregado a toda criatura que há debaixo ali, ó, do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Olha só, o apóstolo Paulo teve participação nisso. E eles estão esperando o mundo de hoje ser evangelizado. Cabeça, né? Então, meus queridos, o evangelho tinha de ser pregado naquela geração para testemunho de todas as nações que pudessem se arrepender. Então, os futuristas, eles dizem que antes do acontecimento, antes da vinda da parousia de Jesus, Elias precisa vir. Antes da vinda de Jesus nas nuvens. Então, se Jesus ainda não veio, como que os futuristas vão explicar isso aqui que nós vamos ler? Mateus 17, verso 12 e 13. Mas digo-vos que Elias já veio. Opa, se já veio, então está tudo no contexto, né? E não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João o Batista. Não é que ele é o Elias, mas ele veio no espírito de Elias. Por isso que é chamado de o Elias. Então, meus queridos, não há espaço escatológico para uma suposta segunda vinda do Filho do Homem hoje, no século 21. Isso é torcer a palavra. Isso é aceitar o engano. Então, o juízo se deu naquela geração, na geração dos discípulos. Fora disso, é engano tradicionalista, religioso e futurista. Então, meus queridos, aqui está mais um ponto escatológico. É claro que a escatologia, ela é ampla, né? É claro, mas todos os pontos escatológicos teve sua conclusão, né? Teve o seu fechamento escatológico, as profecias todas cumpridas no ano 70 DC. Fora disso, são especulações, não passa de especulações. Então, meus queridos, a escatologia, para ser aceito como futurista, você tem que negar todas as escrituras. Você tem que dizer que Jesus mentiu. Você tem que dizer que os discípulos mentiram para os seus ouvintes, que o apóstolo Paulo mentiu para os seus ouvintes, principalmente lá em Tessalonicenses, quando diz assim, e nós, os que estivemos vivos, tudo isso aí você tem que usar, você tem que respeitar as conjugações verbais, você tem que respeitar a linguagem de figura dos judeus, o tempo da escrita, tudo isso aí, meus queridos. Tudo isso aí faz com que o sistema religioso futurista não passe de uma fraude, não passe de um engano. Tudo isso que é para aprisionar pessoas, porque isso traz uma grande receita dentro do sistema religioso, porque é o que mantém o povo assustado. Né? Tudo que acontece na face da terra, olha, bem que está escrito, né? Aí o povo corre para esses lugares chamados de igreja, porque acha que lá dentro eles vão estar livres da suposta vinda de Jesus sobre as nuvens. Amém, meus queridos? Graça e paz a todos e até o próximo vídeo, se assim o Eterno nos permitir.
Graça e paz.